Oi pessoal, estou fazendo esse vídeo para desmistificar a ideia de que viajar para Fernando de Noronha é só para quem tem muito dinheiro. Acompanhe as dicas. A primeira dica é você planejar bem a sua viagem. O que é que eu aconselho? Você definir exatamente o que é que você gostaria de ter em Noronha, porque Noronha ela é uma ilha que é boa em qualquer período do ano, mas quando você define o que é que você quer, eu, por exemplo, eu gosto de mar tranquilo. Um surfista vai querer ondas, né, para brincar. Mas, considerando o mar, que a pessoa queira um mar tranquilo, você tem a opção de planejar a questão da maré. Eu sempre consulto a tábua de maré no site da Marinha. A primeira dica que eu dou é que você defina exatamente o que é que você pretende em Noronha. Porque quem conhece praia sabe da variação de maré. Então, por exemplo, eu gosto de maré de mar tranquilo. O que é ideal para mim? Que a maré esteja de 0,0 a 0,4. Isso durante o dia, isso que tem que observar. Porque às vezes existe essa maré, mas é na madrugada. De que adianta? Né? O surfista, por exemplo, quer maré disso daí para cima, porque como é que ele vai se divertir, que ele vai surfar, sendo que não tem ondas? Então, assim, acontece, o normal é que a maré varie essas alturas no decorrer do dia e daí sim consegue atender aos dois gostos, né? Agora, existe também o fato, como é natureza, a gente não pode contar com isso como 100%. Existe o fato lá, tem fenômeno chamado swell. Swell as ondas aumentam, elas sobem, chegam a 3, 4 metros. Até tem casos que tem semana que tem swell, que já aconteceu de eu estar lá, e eles cancelam até passeios de barco. Agora imagina isso, se cancela passeio de barco, imagina se você consegue entrar no mar. Então, daí é que eu falo, a ideia de procurar se informar sobre a tábua de maré é que é importante, que às vezes você, mesmo gastando pouco, mas o ideal é que você gaste e curta, né? Agora, imagina que você gasta, chega lá, fica uma semana sem conseguir brincar, sem conseguir entrar no mar, e isso é arriscado. Acontece, o swell, geralmente ele fica 2, 3 dias, mas um pouco antes e um pouco depois, ainda fica o reflexo dele no mar. Então, muitas vezes você não consegue entrar nas águas. E fica chato, né? Você faz todo o esforço, gasto, tudo, para que chegar lá e perder todo o passeio. Então, você consegue pegar essa tábua de maré no site da Marinha. Você consulta lá o site da Marinha, lá tem todos os portos do Brasil. O de lá de Noronha, especificamente, é o Porto de Santo Antônio. E esse site, ele fica disponibilizado todas as marés do ano inteiro. Isso é que fica bacana, que é bem tranquilo para você observar e planejar essa questão da data de você ir para Noronha. Ou que seja para qualquer outro lugar. Quando você sabe exatamente o que é que você quer, aí fica mais fácil, para que não perca tempo nem dinheiro, principalmente. E aí você curte bem a viagem. Agora começa a dica da proposta, né, pela qual estou fazendo o vídeo. Para realmente você conseguir ir a Noronha gastando pouco. Primeira coisa que a gente faz é consultar as passagens aéreas. Existe a Gol e a Azul, que faz voo para Noronha. De qualquer parte do Brasil, o voo ou ele tem a conexão em Recife ou em Natal. Todos os voos, nenhum vai direto para Noronha. Então, partindo dessa ideia, o que é que pode ser feito? Você consulta, claro, os valores da sua cidade para Noronha, direto, e você também pode consultar da maneira que eu faço. Eu faço assim, eu consulto Noronha, Recife, Noronha e Natal, Noronha, primeiro. Aí eu vejo como é que está esse trecho. Geralmente eles têm umas promoções boas. Agora,
Aí você vai fazer o quê? Sempre tem feirão da Gol, tem as promoções das companhias aéreas. Todas estão lá, tá lá a observação, né? Menos Noronha e Punta Cana. Aí eu falo assim, eu costumo falar assim, que discriminação, né, com esses lugares. Mas aí é assim, quando você pega esses dias que tem promoção, que chamam os feirões, você consegue fazer ida, tem um valor, e a volta, eles todas ficam por, agora mesmo nesse período, né, estamos em 2017, eles estão colocando volta por R$ 99. Aí o que acontece? Se você consegue fazer esse trecho da sua cidade para Recife, como é que você faz? Você pega o trecho da sua cidade para Recife com a volta por R$ 99. Já começa a economizar. E aí você planeja o voo de lá de Noronha, de Recife para Noronha, ou de Natal, por onde você preferir encontrar mais em conta, para o horário, claro, que você consiga chegar na cidade e embarcar nesse outro voo. É assim que eu tenho conseguido viajar para muitos lugares, sabe? E a ideia é não gastar muito. Então, o primeiro passo seria esse. Tenta planejar a sua viagem conforme o feirão te oferece. Como para lá direto não tem, dê seus pulos, faça as gambiarra. Que é o que eu faço. Eu paro em Recife, de Recife, aí é que eu sigo para lá. Esses dias mesmo eu consegui passagem de Recife para lá por 199. Coisa que em outros tempos a pessoa achava que era impossível chegar a Noronha com R$ 400 e ir de volta para Recife. Eu moro em São Paulo hoje, mas eu sou de Recife e a ideia que a gente tinha lá é que só rico ia para Noronha. Porque realmente antes era assim, era muito cara a passagem, tem a questão das taxas, eu vou falar disso depois. Mas assim, eu provo para vocês que é possível, sim, com pouco dinheiro e tranquilo, nada que você não consiga pagar. A única coisa que você não consegue economizar em Noronha são as taxas. Existem duas taxas que a gente paga quando chega lá. A primeira é aquela que quando chega no aeroporto, que é a taxa de permanência. Eu não lembro agora quanto é que está, mas é algo em torno de R$ 80, R$ 70 por dia. Essa daí, ó, é assim, eu falo que não tem choro nem vela. Não tem quem se livre dessa taxa. Para você conseguir sair do aeroporto, você já tem que estar com essa taxa paga. É possível pagar pela internet ou lá na hora nos guichês que tem lá dentro do aeroporto. E a outra taxa é uma que dá acesso ao Parque Nacional Marinho. Eles falam que essa é opcional. Só que assim, as praias lá, as melhores, estão dentro do Parque Nacional. Então é impossível você conseguir visitar as melhores sem estar com essa carteirinha. Então é um opcional, mas considera assim, é exatamente a informação que a gente tem lá. Essa segunda taxa, ela custa, acho que agora está R$ 99 para brasileiros, por um período de 10 dias. Então, você já fica sabendo, essa taxa é meio que certa. Então, é a única coisa que não dá para economizar indo para Noronha, infelizmente. Agora eu vou falar sobre hospedagem, né? Que é o que mais pega lá em Noronha. Assim, é o que tem de mais caro lá, realmente, além dos passeios, né? A hospedagem lá varia, né? Claro que tem hospedagem para os menos favorecidos, como eu, e para os mais abastados. A gente consegue pagar um valor razoável dentro do que a gente pode pagar em pousadas domiciliares que fala. Agora, de que forma? Essas pousadas domiciliares são a maioria lá em Noronha. Luxo, sei lá, vamos considerar que seriam 5 pousadas, realmente são as de luxo. Que dentro desse padrão de luxo, lá em Noronha, como é ilha, é mato, a gente não pode considerar muito luxo, né, ali. Não tem que urbanizar, não tem que ir com a ideia de urbana para lá.
As pousadas domiciliares, elas acho que custam em torno de, acho que para o casal, a maioria é 350 diária. Mas aí o que é que eu faço? Em vez de eu consulto até os sites, né, de hospedagem, mas eu consigo pegar na lista de pousadas da ilha os telefones de lá. Então eu ligo para algumas, eu já conheço algumas, eu ligo direto agora, mas como você não conhece, você pode pegar a relação de pousadas e ligar. E aí você falando pessoalmente com os donos da pousada é fácil negociar um valor mais em conta. Eu não vou citar aqui valores com a pousada que eu fechei agora, que eu vou agora em final de março, para não comprometer a pessoa que negociou comigo, que é uma das donas. Mas é uma dica que fica. Foi muito barato. Uma coisa é certa, se eu fosse para qualquer outro lugar, eu iria gastar mais. Então, dá para ter ideia por aí. Agora nós podemos falar sobre os passeios, né? Todo lugar que a gente vai conhecer, vai passear, existem a diversidade de passeios para que a gente conheça mesmo o lugar. Lá é diferente dos outros lugares que a gente é abordado na rua, né? Tem aquelas falas, casal, casal, passeio. Mas lá a abordagem é na hora que você sai do aeroporto, existe um transfer para a pousada que é exatamente esses carros que levam a gente para a pousada são das agências de passeio. Então, no caminho para as pousadas que eles vão levando a gente, eles vão explicando, contando exatamente o que é que tem na ilha, tudo, e ali eles já oferecem os passeios. Nenhum te obriga, ali naquele momento, você comprar passeios com ele. Eles dão todas as dicas. Agora sim, como eles estão fazendo o serviço de levar a gente na pousada, é o ideal que você depois veja o passeio que você quer fazer com eles, né? Porque também quando você faz passeios com eles, aí você também tem o transfer de volta para o aeroporto. Que também não é nada, não é que você não consiga voltar para o aeroporto, lá tudo é muito perto. Tem ônibus que circula por lá, está R$ 5 a passagem, você consegue se locomover bem lá. Passeio em Noronha, que eu indico, né, se a ideia é que você está com pouco dinheiro, é que você vá preparado para fazer o Ilha Tour. Porque com esse Ilha Tour você consegue se localizar na ilha, conhecer todas as praias e aí você escolher o que é que você gostou para ir nos dias seguintes que você vai estar lá. Depois, quando você tiver que ir, tem alguns lugares, algumas praias que você consegue chegar de ônibus, outras, o ideal é que você pague um táxi, que também não é absurdo, e quem gosta de caminhar até consegue chegar na caminhada, não é nada também impossível. Muita gente tem ideia que lá em Noronha tem que alugar bug. O bug, ele é bom, só que ele é dispendioso, ele é bem caro. Acho que deve estar por volta de 280, 250 aproximado, o valor da diária. E aí tem combustível também, um litro de combustível lá é R$ 6. E você sabe que bug ele consome muito, mesmo porque lá o terreno é muito acidentado. E não vai com a ideia que você consegue fazer 8 quilômetros por litro, porque não consegue. E aí você gasta muito com combustível. Então, assim, se a ideia é estar com pouco dinheiro, provavelmente você não vai alugar bug. Você vai andar de ônibus e, eventualmente, um lugar que seja mais distante um pouco, um táxi que custa R$ 30 para ir, 30 para voltar. Se você tiver com mais pessoas, você consegue dividir isso e ficar tranquilo. O outro passeio que não dá para deixar de fazer é o passeio de barco. O passeio de barco é aquele que você consegue ver os golfinhos. É claro que você só vê e não pode tomar banho com eles, né? Até tem multa caso isso aconteça, e as multas são altas. Mas aí eles orientam direitinho, não tem nenhuma novidade, não. Você consegue ir.
E aí você faz o passeio e no trajeto tem um banho. O barco para e a gente mergulha, lá onde consegue ver tartarugas, peixes, cardumes de várias espécies, até tubarão mesmo, a gente consegue ver lá. E assim, o espetáculo dos golfinhos é muito lindo, então é uma coisa que não dá para deixar de fazer. Até tem casos que tem pessoas que falam assim que ir para Noronha e não fazer mergulho de cilindro é mesmo que ir a Roma e não ver o Papa. Eu discordo desse conceito, porque assim, mergulho de cilindro, ele é bem caro, ele é caro pra caramba, ele custa por volta de R$ 480. É, é bacana, né? Eu não fiz, eu não conheço ainda, porque eu não quero arriscar pagar tão caro para depois não conseguir, porque tem problema no ouvido, tudo, aí não, eu não quero arriscar. Mas essa ideia de que ir a Noronha e não mergulhar é ruim, não acredito que seja, porque eu não mergulhei e curti muito Noronha. Se você tem o dinheiro para fazer isso, bem, é ótimo que faça. Mas você não pode deixar de ir porque não tem essa grana, entendeu? Você consegue bem curtir Noronha sem necessariamente ter que fazer o mergulho de cilindro, porque o mergulho com snorkel é bem tranquilo. Você consegue brincar, se divertir, ver tudo e sem gastar muita coisa, porque se você tem o snorkel e a máscara, você leva e não tem despesa lá. Se você não tem, você consegue alugar lá por R$ 15 a diária. Também é outra coisa bem acessível. Agora, outra brincadeira também que não dá para ficar sem fazer é a travessia para o aquário lá na Praia do Sueste. Geralmente a gente faz isso no primeiro dia, porque esse daí é assim, paga-se muito pouco e é o que pode considerar que a pessoa mais curte. Que é assim, o guia leva você, eles ficam lá na praia aguardando o pessoal chegar e eles levam você, acho que deve ser por volta de R$ 40 por pessoa. Ele leva você até lá um aquário que fica assim, meio mar adentro, uns 500 metros, sei lá, alguma coisa bem. É por aí, eu não lembro bem exatamente a distância. Mas é onde se curte muito, vê muita coisa lá de vida marinha. Tartarugas, tubarões também, muito próximo. E eles sabem bem, que eles são guias, né? Eles sabem bem onde levar você. Então é interessante que você faça isso também lá. Porque é tudo com snorkel, o colete, que eles exigem o uso do colete no Parque Nacional, na área da reserva. E aí você aluga tudo lá na hora, tudo bem acessível o valor. Agora que tratamos sobre os passeios, vamos falar sobre a questão de alimentação. Mas antes eu quero reforçar que os passeios que eu citei, que eu indiquei, é para quem está com pouco dinheiro, que fique bem claro. Lá tem uma infinidade de passeios que quem está com grana vai curtir muito mais ainda Noronha. Mas o próximo vídeo vamos falar sobre alimentação. Onde você comer, o que dá para fazer. Tem muita gente que viaja e vai com aquela ideia que toma café tarde para não ter que almoçar. Só que em Noronha, o ideal é que você já não chegue lá com a ideia dessa, porque como é que você vai ficar dormindo até tarde e perder o que tem de bom na ilha? Então, tem que esquecer isso daí. O que é que dá para fazer para continuar economizando em Noronha? Primeiro, as praias lá, a maioria a gente tem que seguir trilhas e não são curtas, assim, não são muito perto de onde tem as coisas para vender. O ideal é que você leve já algumas coisas de comer, refrigerante, suco, água, alguma coisa para comer
E eventualmente, assim, quem bebe, né, leva cerveja, mas na área do parque é proibido o consumo de bebida alcoólica. Então, às vezes, a pessoa leva e pode ser que fique barrado lá na entrada. E existem muitos fiscais, tudo. Não pense que você não está sendo visto, porque está sendo visto. Tudo que eles exigirem, o ideal é que você siga, corresponda, né? Para que também não estrague aquilo lá. Aquilo é muito bonito, muito bom, porque existe realmente uma fiscalização bem efetiva. Com exceção do primeiro dia, que é aquele dia que eu indiquei, que eu sugeri fazer o Ilha Tour, que é o passeio que você conhece todas as praias, eles levam você em todas as praias mesmo. O passeio começa às 8 da manhã e só termina no pôr do sol. É bem cansativo, mas é um cansaço que vale a pena. E como você não vai ficar muito tempo nas praias, realmente, você vai voltar logo às trilhas para conhecer outras, então não tem essa necessidade de levar coisa para se alimentar. No máximo água, né? Você não vai ficar sem tomar água. Mas seria basicamente isso. Nesse passeio no Ilha Tour, você vai ter o lugar parada para o almoço, né? No restaurante que eles param, aí esse almoço é por fora, não está incluído no preço do Ilha Tour. E você termina o passeio no final da tarde, mas tendo as paradas nos lugares, né? Para se alimentar. Mas no dia seguinte, que você já vai conhecer o lugar que você gostou, você já vai sozinho para a praia, você vai ver a necessidade de levar alguma comida. Porque se você volta para se alimentar, quase certeza que você não vai ter pique para voltar naquela trilha naquele mesmo dia. Porque é bem cansativo. Você quer ficar curtindo lá. Então já leva lá a sua sacolinha térmica com os alimentos e bebidas, né? Para que fique um dia bem tranquilo, curta bem. Aí, para as refeições à noite, existem os restaurantes lá com pratos sofisticados e o preço não é realmente tão acessível, que você pode também fazer a opção de ir para um restaurante desse um dia, uma das noites. Um prato para duas pessoas custa em torno de R$ 200, 180. Então, para quem está com pouca grana, é complicado fazer isso todas as noites, né? Mas considerando as pousadas domiciliares, né, como são chamadas, classificadas, essas pousadas, algumas delas nem têm café da manhã, que inclusive essa que eu peguei agora, dessa vez, eu vou ficar sem café da manhã por conta da pousada. Mas aí o que é que eles oferecem? Eles têm a cozinha, que é uma casa. Eles têm uma cozinha lá que você pode usar, né, para fazer suas refeições. Então, até mesmo para fazer alguma coisa para jantar, quem não se incomoda de fazer o lanche de noite também, mas dá para fazer até alguma coisinha como um macarrão, uma coisa mais tipo jantar. Aí o que é que eu faço? Eu levo as coisas, né? Eu levo algumas coisas de alimento daqui, porque ninguém me proíbe, né? Claro, de levar. Alguém acha feio, há quem ache, né? Quem não concorda, que não gosta, que vai ficar constrangido, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Eu levo refrigerante daqui, eu levo água, eu levo as coisas de fazer a refeição. E me viro, vou me virando lá, faço meu café da manhã. Lá tem padaria perto, dá para comprar o pão, um ovo, as coisinhas que você não tem como levar daqui. E aí você consegue fazer suas refeições sem gastar muito. Mas também lá, além dos restaurantes sofisticados, tem também as lanchonetes, os restaurantes que são pratos mais baratos, né? E se você não quer fazer na pousada, você também consegue fazer uma refeição lá, por exemplo. Tem um lugar lá que é no centrinho, né? Naquela parte ai, fugiu o nome agora. Mas ali bem no centrinho da ilha.
na Vila dos Remédios. É, tem lugar lá que a refeição, o prato, né, claro, comida simples, custa R$ 35 por um prato, né, para uma pessoa. Então, é uma coisa que não fica nada longe do que você pode pagar. Minha gente querida, ali é um lugar onde tudo é muito caro. É por isso que eu dou a dica de vocês levarem as coisas, porque é caro mesmo, não é brincadeira. Então é isso que deixa a viagem cara, se você realmente vai consumir tudo de lá do local. Então, se você tem essa opção de levar as coisas, aí fica bem tranquilo. Você compra as coisas do seu dia a dia, o que você come no dia a dia. Não é o fato de você estar viajando que você tem que comer as coisas diferentes e sofisticadas. Se você pode, como eu falo, se você tem a grana, ótimo. Mas a ideia é passar para vocês que dá para fazer com pouco dinheiro, né? E lá tudo é muito caro. Então, você levando as coisas de casa, né, de onde você mora, não vai gastar tanta coisa. Você faz os cálculos dos dias que você vai passar, considerando o que você vai querer comer, e dá para fazer, dá para viajar, dá para curtir lá com, com essa ideia de levar as coisas para comer. Aí tem também a questão de como levar, né? Eu costumo colocar tudo numa mala, né? E eu faço o despacho no aeroporto, porque como a mala vai pesada, claro, o ideal é que você despache lá na bagagem. E você tem que considerar, né? Calcular o valor, o peso que você tem direito, né? Com a sua tarifa que você comprou. E para que não exceda também, que na hora não tenha surpresa de ter que pagar excesso de bagagem. Pessoal, outra coisa também que encarece bastante uma viagem é a ideia que muitas pessoas têm que tem que comprar muita coisa para levar para a viagem. Por exemplo, enxoval. A ideia é, mulher tem muito disso, né? Quero tantos biquínis, tantas roupas e a ideia é roupa nova. Só que assim, você vai para um lugar para você curtir. Se a ideia é você curtir, então não tem que estar se apresentando com roupas novas. É, isso é o que eu, né, passo, porque aquele lugar ele é tão mágico, tão gostoso, que não dá para ficar pensando nisso. Muita gente acha que é um lugar que vai gente mais endinheirada, tal, você tem que se apresentar melhor. Tudo isso é assim, é bom, né? A vaidade da gente, as mulheres, muito mais do que os homens, né? Tem essa vaidade. Mas assim, dá para você ir com o que tem. Não tem que necessariamente gastar com tanta coisa para poder fazer uma viagem. Olha, eu, por exemplo, eu costumo falar assim, tenho minhas havaianinhas aqui que me acompanham em várias viagens. Então, ela tá boa. Não tem para quê, não faz sentido eu comprar outra. Então, quando a gente começa a pensar assim, aí a gente vai deixando de gastar com muita coisa. E se você começa a colocar dificuldade, que não tem, que não dá, que não tem dinheiro para comprar, você não vai conseguir ir a lugar nenhum. Então, é a prova de que dá para a gente fazer, a gente consegue fazer com pouco. Agora, outra coisa que não dá para desconsiderar também lá em Noronha é a questão da radiação solar. Quando você vai começar o passeio, os guias, eles orientam, a primeira coisa que eles orientam é você não deixar de passar protetor. Antes eu achava assim, quando eu não sabia, quando eu não conhecia, eu pensava que era exagero deles, né? Protetor é protetor, a gente usa o que tem que usar. Eles falam assim que lá é diferente a radiação, o sol. Eu achava que não, mas depois eu me certifiquei. Primeiro dia eu fiz o uso do protetor solar, normal, como eu faço em qualquer outro lugar. Resultado que eu me queimei. Mas, enfim, então o que você puder levar de proteção solar, você leva, inclusive os protetores, tudo que você vai usar,
é ideal que leve também de onde você está, porque um protetor que a gente paga R$ 30, aqui, lá você certamente, na mesma marca, vai pagar 80. Então, a brincadeira é essa. E existe também aquelas camisas de proteção solar, né, como essa daqui, que eu aconselho todo mundo ter uma para que use nesses horários, né, de sol mais intenso. E você também, brincando nas águas, você se despreocupa com a questão de estar passando o tempo todo o protetor. Porque é difícil você ficar lembrando disso diante daquela maravilha que tem lá, assim, você maravilhado com tudo aquilo. Mas aí você colocando a camisa de proteção fica bem tranquilo. É só isso que não dá também para esquecer. Agora dá para a gente tratar sobre as vestimentas, né? O tipo de roupa que você pode levar para Noronha. Tem algumas pessoas que falam assim, leva uma roupinha que cubra os braços, que à noite faz um pouquinho de frio. Sinceramente, eu levo, né, mais por conta da viagem dentro do avião, mas eu nunca precisei usar uma roupa que não fosse short e camiseta. Mesmo porque, como lá é tudo muito natureza, nem combina você levar tanta roupa e principalmente roupa sofisticada. Não faz sentido nenhum. Que você fica até sem ambiente para usar. Porque a ideia lá para Noronha, mesmo no final do dia, é short, camiseta e havaianas. Nada além disso, mesmo porque quando você vai andar lá, o solo é bem acidentado. Tem aquela parte lá mesmo da Vila dos Remédios, que tem asfalto até uma parte. Logo depois você começa a descer, é pedra. A estrutura de lá é basicamente isso, é muita pedra que tem. Então não dá para você caminhar sem ser de tênis ou chinelo. Outra coisa que não dá para você deixar de fazer, ou pelo menos tentar, é a trilha de Atalaia. Essa trilha ela é feita com guias de lá, do ICMBio, e ela é agendada. E, inclusive, tem uma determinação aí bem recente que ninguém pode agendar antes de 5 dias. Então, essa determinação foi para que os turistas conseguissem vaga para ir para essa trilha. Eu acredito que deve ir em torno de 12 pessoas por passeio. Por isso que no dia que você chega lá, você vai fazer aquela carteirinha que eu falei lá no início, que é da visitação do Parque Nacional, porque essa trilha, você só entra lá com essa carteirinha. Então, e você também só consegue agendar depois que você está com essa carteirinha em mãos. Aí, o ideal é que você, no mesmo dia que chegue lá, você fez a carteirinha, você já corre lá no ICMBio para marcar essa trilha. Que se você tiver sorte, você consegue fazer no período que estiver lá. Geralmente as pessoas vão para Noronha e, para quem nunca foi, 6 dias é o ideal. Dá para você conhecer bem 6 dias. Se você não pode 6 dias, que passe 5, se você pode passar 8, passa 8. Mas os 6 dias é suficiente para você conhecer bem Noronha. Então, como agora com essa determinação você só consegue marcar a partir de 5 dias antes, então é possível que você consiga vaga, porque no primeiro dia que você chegar, você tiver sorte de conseguir logo no dia seguinte, tiver vagado, alguém não desistiu, é muito difícil, bem difícil mesmo, mas nada impossível, eu acredito que você consegue marcar sim, para ir curtir lá as piscinas do Atalaia. Então, pessoal, aí estão as dicas de que é possível sim conhecer Noronha. Nenhuma classe social pode se apropriar daquele lugar. Noronha só tem um dono, que é a humanidade. Então, todos devem ter o direito de conhecer aquele lugar. É mágico, é lindo, dá para curtir
E, ao final de contas, lá está a praia mais bonita do mundo. Então, ela é nossa. A gente tem direito, sim, de ir lá conhecer e aproveitar toda aquela beleza que a natureza tem.